Olá pessoal, tudo bem? Hoje daremos sequência ao estudo das cônicas e falaremos um pouco sobre a elipse. Primeiro, a gente constrói a elipse a partir da interseção de um plano e um cone circular reto, onde esse plano ele intersecta o cone de forma oblíqua e passando por todas as geratrizes. Daí a interseção entre o plano e o cone é essa figura denominada elipse. Bom, consideremos inicialmente dois pontos fixos, F1 e F2, no plano, e seja 2C a distância entre esses dois pontos fixos. Vamos agora marcar no plano uma série de pontos cuja soma das distâncias a F1 e F2 seja constante e maior que esse 2C. Então, o que eu quero aqui é o conjunto dos pontos x, y, de forma que a distância do P ao F1 mais a distância do P ao F2 seja constante. Então veja que dependendo onde eu pegar os pontos aqui, ele vai ficar mais próximo de F1 ou de F2. Porém, a soma da distância de P a F1 com a distância de P a F2, ela é fixa. Aqui tem o link de um vídeo que mostra a construção da elipse utilizando lápis, papel e um barbante e dois parafusos. Então é bem interessante, deem uma olhada. A definição da elipse. Elipse é o lugar geométrico dos pontos de um plano, tais que a soma de suas distâncias a dois pontos fixos, F1 e F2, denominados focos, seja constante, igual a 2A e maior que a distância entre os focos. Então, vamos ver o seguinte. O que seria esse A, o que seria esse foco? Os dois pontos fixos são o F1 e o F2. Traçando o segmento F1, F2, ele vai ter o ponto médio, que vai ser o centro da elipse, esse ponto O aqui. A partir do ponto O, eu traço uma perpendicular a esse eixo principal, e eu vou ter esse segundo eixo aqui. Bom, na interseção, no caso, traçando uma reta por F1 e F2, a interseção dessa reta com a elipse vai me dar os pontos A1 e A2. E a interseção da perpendicular com a elipse vai me dar os pontos B1 e B2. Vamos aqui a algumas características. Primeiro, a distância do centro ao foco, tanto faz foco 1 como foco 2, é chamada de C, pois o O é o ponto médio entre os dois focos e a distância entre os dois focos foi tomada como 2C. Outra coisa importante, a distância entre A1 e A2 é 2A. Então, a distância de A1 até o centro é igual à distância de A2 até o centro, que é A. Então, daqui até aqui, A. E outra distância importante aqui para a gente é a distância do centro até esse outro vértice, que é mais próximo, que é o B aqui. Essa distância é o B minúsculo. Daí, utilizando o teorema de Pitágoras, a partir do foco, aqui forma um ângulo reto, a gente tem que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, isso aqui vai permitir para a gente encontrar uma dessas variáveis quando conhece outras duas. Bom, vamos aqui. F1 e F2 são os focos. O segmento A1, A2 é o eixo maior.
e a sua medida é 2A. O segmento B1, B2 é o eixo menor e o seu comprimento é 2B. O ponto O, ele é o centro da elipse, ele é ponto médio dos focos, ele é ponto médio do eixo maior e ele é ponto médio do eixo menor. E aqui a gente vai trabalhar com outro número, o número E, que é chamado de excentricidade da elipse. Ele vai ser obtido dividindo C por A. Como C é a distância do foco ao centro e o A é a distância do vértice aqui, A, até o centro, a gente tem que o A é um número maior que C. Então, essa divisão, C dividido por A, eu estou dividindo um número por um maior que ele. Logo, esse número E, ele vai ficar entre 0 e 1. E daí a gente vai ter algumas situações a partir desse número E. A elipse ela pode ter um formato mais achatado, tendendo a um segmento, ou mais arredondado, tendendo a uma circunferência, de acordo com os valores desse E. E para fixar, eu vou mostrar isso já no GeoGebra. Bom, o GeoGebra ele tem uma ferramenta, elipse, que ele permite calcular uma elipse a partir de 2 pontos, que são o foco, e um terceiro ponto. Quando eu fixo os 2 focos, esse terceiro ponto ele vai me permitir ter uma elipse mais arredondada ou mais achatada. Então veja que eu consigo alterar esses pontos ou mesmo os focos. Mas não é isso que me interessa nesse momento, porque já tem uma construída para a gente estudar algumas coisas. Primeiro, eu construí o ponto F1 e F2 de forma que eu consigo controlar suas coordenadas com esses controles. Então, eu consigo controlar o F1 e o F2. A partir dos 2 focos e desse N aqui, eu consigo alterar a minha elipse. Então, a elipse ela é formada com aqui no GeoGebra, com os 2 pontos que representam os focos e um terceiro ponto, que é um ponto da elipse. Se eu observar aqui, vou devagar para explicar cada ponto aqui. Eu criei, fora esse N, que esse N é um ponto para controlar a minha elipse. Então, vou até tirá-lo aqui, por enquanto. Eu construí o eixo maior, que tem aqui o A1 e o A2. No eixo menor tem o B1 e o B2. A distância desse ponto O até o foco, tá aqui esse segmento, eu chamei ele de C, que é exatamente o valor que a gente costuma utilizar. E a distância do centro até o eixo maior, isso aqui eu chamei de A, tá aqui entre o 3 e o 4, aqui embaixo, ó, o A. Bom, vamos tentar analisar a propriedade principal da elipse. Vou tomar um ponto aleatório aqui da elipse e vou traçar o segmento do F1 até ele, que está esse segmento aqui esverdeado, chamado aqui no canto esquerdo de I, e desse ponto até o F2, que está esse segmento azul, com o nome J. Eu criei uma soma, esse S aqui, que é dado por I mais J. Então veja que na medida que eu altero o ponto, o valor de I e de J altera, mas o S não altera. Então a propriedade da elipse está sendo válida aqui. A soma das distâncias do P até o F1 com o P até o F2 é fixa, é esse Szinho aqui. Lógico que se eu mudar os valores de foco e do N, que o N é um ponto aqui que controla essa elipse, o valor da soma vai mudar, logicamente, porque eu estou alterando a elipse, eu estou trabalhando com elipses diferentes. Mas mantendo a elipse fixa, na medida que eu movimento o P, o S aqui permanece fixo. Agora vamos falar um pouquinho sobre a excentricidade.
A excentricidade é a divisão do A pelo C. Ou seja, da distância do centro até o ponto A, dividido pela distância do centro até o foco. Vou alterar o E está aqui embaixo, ele já foi definido dessa forma, o C dividido por A. Então veja que quando eu deixo a minha elipse um pouco mais arredondada, vou até alterar esses focos aqui para melhorar. Na medida que ela vai se aproximando de uma circunferência, a minha excentricidade vai se aproximando de zero. Em compensação, deixa eu já mudar aqui, colocá-la mais achatada. Na medida que ela fica mais achatada, minha excentricidade vai se aproximando de 1. Então aqui, ó, bem achatada. Lá já está marcando 1 porque o programa trabalha com arredondamento. Então aí seria 0,999 alguma coisa. Mas o mais importante é essas análises que a gente está fazendo aqui, sobre a soma das distâncias e sobre a compreensão do que é essa excentricidade. Então veja que ela mais achatada, a excentricidade se aproxima de 1. Ela mais arredondada, a excentricidade se aproxima de 0. Outra coisa que eu coloquei esses valores para serem alterados aqui, é que eu posso ter a minha elipse com o eixo maior sendo aqui no eixo x, ou paralelo ao eixo x, poderia ser assim, apenas paralelo, mas também poderia ser paralelo ao eixo y. Então, vou fazer isso aqui, ó. Eu poderia ter essa situação também. A elipse tendo seu eixo maior paralelo ao eixo y. Então, pode acontecer isso também. Quando tem esses eixos oblíquos, do tipo assim, a gente não vai estar estudando aqui no curso, não, no nosso curso. Mas existem também essas possibilidades. Mas a gente não vai abordar isso aqui, não. Então, a gente vai ficar apenas com paralelos AX ou AY. Voltando para cá. Bom, aqui a gente vai trabalhar com a equação da elipse. O centro da elipse, representado aqui pelo ponto O, ele tem sua coordenada x0, y0. Bom, vamos tomar aqui, primeiro, o primeiro caso aqui, uma elipse que tem o eixo maior, né, o segmento formado pelos dois focos, paralelo a x. Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o meu valor A, que é a distância do centro até um desses vértices. Então, está aqui essa medida A. Tenho a medida B, que é a distância do centro até o meu eixo mais próximo aqui, o B1 ou B2, a mesma distância. Então, observando aqui, né, sempre vai acontecer isso, o A é maior que o B. A distância A é maior que a B, pois o segmento A1, A2 é o eixo maior. Mas a equação da elipse, ela é relativamente simples. Como essa aqui está paralela ao eixo x, e o A é o número maior, esse valor A, que é o maior, vai vir no denominador do x. Então, fica assim, ó, x menos x0, onde x0 é a coordenada x do centro, x menos x0 ao quadrado, dividido por A ao quadrado. Então, veja que por ser paralela ao eixo x, o número maior, que é o A, está sendo o denominador do x, mais... Agora, eu vou fazer a mesma coisa com os y's. Y menos y0, onde o y0 é a coordenada y aqui do centro, dividido por, no caso, isso aí ao quadrado, dividido por b ao quadrado igual a 1. Então, a equação da elipse, ela tem essa cara aqui. Ela poderia vir diferente? A escrita dela é diferente? Poderia. No caso, daria para eliminar esses parênteses, ou trabalhar com o mínimo múltiplo comum,
ou fazer os dois juntos. Então, tem como a gente pegar essa equação que está aqui reduzida e escrever a forma geral. Mas também tem como eu, a partir do caso geral, eu escrever a reduzida. Importante é que a gente vai ter A maior que B. Então, se eu tentasse eliminar parênteses depois do denominador, os coeficientes de x e de y seriam obrigatoriamente números diferentes. E já no segundo caso, quando o meu eixo maior, meu A1, A2, também os dois focos aqui podem ser uma referência boa aqui para a gente. O segmento formado pelos dois focos. Nesse caso, estão paralelos ao y. Então, o que vai mudar na minha equação é que embaixo da diferença y menos y0 ao quadrado, que vai aparecer o A. O A é o número maior, digamos assim. A gente tem A maior que B. A é o segmento do centro até o A1. O B é o segmento do centro até o B1 ou B2, tanto faz. Logo, o maior número, que é o A, vai vir no denominador dos y. Então, a gente vai ter a orientação da elipse sendo os focos aqui, né, o segmento formado pelos focos, paralelos ao y. Vamos aqui para um caso específico, que é quando o centro está na origem. A moto passando aqui. Se o centro está na origem, as coordenadas dele são 0 e 0. Então, nessas expressões x menos x0 e y menos y0, eu vou ter apenas x e apenas y. Então, vamos para o primeiro caso. Caso o segmento formado pelos focos seja paralelo ao eixo x, no caso, vão estar sobre o eixo x, porque o centro está na origem. Então, eu vou ter o x e o y aqui. Daí, a minha equação fica dessa forma, fica relativamente bem simples. X ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, igual a 1. Onde esse a, ele representa a distância do centro até esse ponto A. Ou seja, esse A, ele é metade do eixo maior. Porque o eixo maior, ele vai do A1 até o A2. Essa distância toda é 2A. Então, esse A aqui é metade dessa distância. O B é metade do eixo menor. Então, B ao quadrado é o que aparece aqui na fórmula, mas a distância de um B até o outro é 2B. Já do centro até um desses pontos B é B minúsculo. Esse B e esse A representam uma medida, um comprimento, uma distância. Por outro lado, caso os focos estejam aqui no eixo Y, o eixo maior esteja no eixo Y e também mantendo o centro em 0, 0, o que a gente vai ter é que o número maior A vai aparecer no denominador do y ao quadrado. Então, fica x ao quadrado sobre b ao quadrado, mais y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Mas a ideia é muito parecida de um com o outro. Exemplo. Determine a equação da elipse com os focos sendo 3 e 0, menos 3 e 0. Os vértices, que são as extremidades do eixo maior, A1 sendo 5 e o A2 menos 5. Então, vamos lá. Primeiro, vamos tentar visualizar esses... falta uma vírgula. Visualizar essa situação. O que eu teria? No eixo x, aqui é x, aqui é y, aqui é x, aqui é y. No eixo x, eu vou ter os dois focos. Então, no plano cartesiano, aqui sendo 0, eu vou ter no menos 3 e no 3 os dois focos. Então, foco 1, na verdade, que está chamando lá de 2, que é o negativo está no 2. E os dois A's sendo no menos 5 e no 5. Então, aqui tem o A2 e aqui tem o A1. Aí pede para a gente determinar a equação dessa elipse. Então, vamos começar com o que a gente consegue descobrir.
A distância do centro, que aqui é o centro O, a distância do centro até o foco vai me dar o número C. E a distância desse centro até o F aqui está sendo de 3 unidades. Então, tenho C igual a 3. A distância do centro até o A vai me dar aquele número A minúsculo. Então, a distância do 0 até o 5 é de 5 unidades. Então, já tem o A, já tem o B. Para determinar, desculpa, já tem o C e já tem o A. Para determinar o valor do B, eu vou usar uma situação muito interessante, que é o Teorema de Pitágoras, que diz que A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Por que isso acontece? A distância desse vértice aqui até o centro é A. Se eu tomar o ponto médio aqui, digamos assim, dessa elipse aqui, dessa parte de cima, tomando esse ponto aqui, a distância de F1 até ele mais F2 até ele vai ser o quê? Vai ser a mesma distância que se eu pegasse esse ponto aqui. A distância do foco até ele, mais essa distância do outro foco até ele. Se eu observar a distância dos dois focos até esse ponto A aqui, é 2A. Isso vai valer para qualquer ponto da elipse. A distância desse ponto até os dois focos, ou seja, a soma dessas distâncias, vai ser 2A. Então, tomando esse ponto aqui no meio, esse aqui, ó, a distância entre os focos e ele é 2A. Logo, fica metade para cá, metade para cá. Então, A e A. Como eu sei que esse segmento aqui embaixo, que é a distância do foco até o centro, é C, e esse segmento aqui, ele mede B, que é a distância do centro até o vértice B lá em cima, e eu tenho aqui um triângulo retângulo, eu vou usar essa informação aqui, ó. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Como eu já sei o valor do A, já sei o valor do C, eu calculo o B nisso. Então, fazendo as devidas substituições, o A ao quadrado, o A vale 5, então fica 25. O B ao quadrado eu não sei. O C ao quadrado é 3 ao quadrado, 9. Então, o B fica sendo, já que o B é uma medida de comprimento, eu não vou trabalhar com aquele mais ou menos raiz. É apenas a raiz mesmo, positiva. 25 menos 9, 16. A raiz de 16 é 4. Então, já tenho que o A vale 5, o B vale 4, o C vale 3. As coordenadas do centro. Como o centro é ponto médio entre os dois focos, as coordenadas do centro estão aqui, ó, 0, 0. Logo, a minha equação ela vai ficar daquela forma mais simples. X ao quadrado sobre A ao quadrado mais Y ao quadrado sobre B ao quadrado igual a 1. Essa é a equação. Outro exemplo. Determine os focos e as extremidades do eixo maior, então o A1 e o A2, da elipse que tem essa equação aqui. Vamos começar com o seguinte, ela não está igual a 1, está igual a 100. Então, eu vou dividir tudo por 100, para ficar com esse 1 no segundo membro. Dividindo por 100, eu vou ter isso aqui, ó, 4x ao quadrado sobre 100, mais 25y ao quadrado sobre 100, igual a 100 sobre 100. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 4 aqui embaixo, e aqui vai dar 25 aqui embaixo. Então, chegamos nisso. Bom, como 25 é maior que 4, eu vou ter que o A ao quadrado é o 25 e o B ao quadrado é o 4. Isso me leva que o A vale 5 e o B vale 2. Bom, outra coisa, na hora que eu obtiver a equação dessa elipse,
não ficou x menos o x0 entre parênteses. Ficou apenas o x ao quadrado e o y ao quadrado. Então, as coordenadas do centro são 0, 0. Então, o centro dela, esse ponto O, 0, 0. Como o número que está embaixo do x ao quadrado é o maior, eu sei que os focos vão estar sobre o eixo x. Então, ela vai ter essa cara aqui, ó. Eu tenho aqui o plano cartesiano x, y, e ela vai ter seus focos aqui no x, o F1 e o F2. Agora, vamos analisar o que a gente já teve. O A vale 5, então, do centro até os vértices aqui extremos do eixo maior, essa distância vale 5. Então, o A1 vai estar no 5, 0, e o A2 vai estar no menos 5, 0. Esse B igual a A2, ele me ajudaria a determinar esses Bs aqui, ó, o B1 e o B2, mas não foi pedido no problema. De qualquer forma, se quiser colocar aqui, as coordenadas vão ser 2 e 0, 0 e 2, e 0 e menos 2. Mas o que eu preciso mesmo, que está pedindo aqui no problema, é os focos e as extremidades do eixo maior. O eixo maior eu já tive, que é A1 e A2, mas faltam as coordenadas do foco. Para obter o foco, eu preciso do valor C, que a distância do centro até o foco é C. Então, o que eu vou fazer? Usar o teorema de Pitágoras de novo. A ao quadrado igual B ao quadrado mais C ao quadrado. Eu já tenho os valores de A e de B, falta C. Resolvendo isso aqui, obtive raiz de 21. Então, o número raiz de 21 é 4, alguma coisa, entre 4 e 5. Então, vai ter aqui no foco 1, eu vou ter raiz de 21 e 0. E no foco 2, eu vou ter menos raiz de 21 e 0. Isso está acontecendo dessa forma porque o centro está em 0, 0. Então, aqui tem os dados do foco. E o A igual a 5 me deu as extremidades do eixo maior. Ou também chamado de eixo focal, que no eixo maior se localizam os dois focos. Outro exemplo. Determine a equação da elipse que tem o centro em 2 menos 1. Então, está aqui as coordenadas do centro. x2, y menos 1. O eixo maior medindo 6. Então, desse ponto A, no caso seria A1, até esse ponto A2, a distância aí mede 6. E deu também o valor do foco, que é o x0, y menos 1. Então, tem aqui o foco 1. Aí, agora, eu quero determinar a equação dessa elipse. Bom, vamos ver. O eixo maior está paralelo ao eixo x. Então, ela vai ter essa cara aqui, ó, x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado, onde A essa distância vai do metade, digamos assim, do eixo maior. Mais y menos y0 ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, essa aqui vai ser a cara da equação. Eu já tenho aqui dados o meu x0, já tenho o meu y0, já tenho o meu a, pois se 2a vale 6, o a vale 3. Agora, eu preciso encontrar o b. Esse b aqui eu não conheço. Como não tem uma fórmula direta para encontrar o b, antes de encontrar o b, eu preciso obter o c, para usar o teorema de Pitágoras. Mas o c eu consigo obtê-lo. Como? A distância do centro até o foco é o número c, é a medida c. Então, o que eu vou encontrar aqui é a distância desse centro, que é 2 menos 1, até o foco, que é 0 menos 1. Como os dois estão numa reta horizontal, basta contar mesmo as unidades. Daqui até aqui, 2. Então, eu tenho que C vale 2.
Se o C vale 2, eu consigo encontrar o valor do B utilizando o teorema de Pitágoras. Então, substitui o A por 3, o C por 2, acha o B, raiz de 5. Agora, eu posso escrever a minha equação como x menos x0, então fica x menos 2 ao quadrado, sobre a ao quadrado, o a vale 3, então 3 ao quadrado, y menos, o y0 é menos 1, então fica y menos menos 1 ao quadrado, dividido por b ao quadrado, b é raiz de 5 ao quadrado, isso igual a 1, que é a equação da elipse é essa. Vou só desenvolver isso aqui, ó, 3 ao quadrado é 9, raiz de 5 ao quadrado é 5, e menos vezes menos é mais. Pronto, está aí escrita a equação dessa elipse. Aqui tem esse mesmo conteúdo que eu deixei nas outras aulas, que é para vocês reforçarem o estudo dessas cônicas. E com isso a gente encerra a aula. Pessoal, bons estudos e até a próxima aula.